Beleza, pessoal? Nessa aula a gente vai começar a tratar mais da parte de operação, de processos dos nossos programas. A gente falou há duas aulas atrás, a gente falou sobre a função print, então a gente falou mais sobre o output, sobre a saída de dados. Aí na aula passada nós falamos sobre variáveis, sobre como o usuário pode inserir dados no nosso programa. Então falamos sobre a entrada de dados, ou seja, o input. E agora a gente vai começar a trabalhar já com essas ferramentas na nossa mão, a fazer operações com os dados que a gente insere para retornar com esses dados depois dessa operação para o nosso usuário na tela do nosso computador. Então nós vamos começar primeiro entendendo quais são as operações que são possíveis no Python, as operações básicas, e quais são os operadores que vão realizar essas operações. Então, a gente tem três tipos de operações que o Python vai fazer. São as operações e, consequentemente, os operadores matemáticos. A gente tem as operações, consequentemente, os operadores de comparação. E a gente tem as operações e operadores lógicos também. Então, três tipos: matemáticos, comparação e lógicos. Por raiz, o computador só consegue fazer as operações soma, multiplicação e comparar. Então, o que a gente vai fazer aqui, com o passar do tempo, com essas operações, vamos adicionar estruturas a essas operações, formas de fazer, formas de ordená-las, que é o que a gente vai fazer daqui para frente. Mas nessa aula a gente vai começar vendo só como fazer operações matemáticas. Então nós vamos focar nos operadores matemáticos. Então, esses operadores, eles estão relacionados às operações que a gente conhece da matemática, as operações básicas, que serão realizadas com os nossos números inteiros e com os nossos pontos flutuantes, os nossos floats. Claro, a gente não vai fazer essa operação com strings. A gente vai ver até, se você ver em um momento, que o operador soma funciona entre strings, mas ele obviamente não vai adicionar, não vai fazer uma adição, né? Então, estamos falando aqui só da forma aritmética ou matemática da coisa. Então, eu coloquei aqui 7 operadores com relação da matemática que nós vamos estudar nessa aula. Então, nós temos a adição, subtração, multiplicação e divisão, que nós já conhecemos, assim, vem logo na nossa cabeça, né? Com os seus sinais, o mais, o menos, para adição e subtração. Para multiplicação, a gente vai usar esse asteriscozinho. E para divisão, a gente usa barra. Então, é assim que a gente vai digitar. No Python aqui está o exemplo também nessa terceira coluna. Outra operação aqui é a divisão inteira. A gente vai ver o que é essa divisão inteira, que a gente vai usar barra barra para fazer ela. Então, vou falar depois o que é a divisão inteira, quando a gente for para o Python. Exponenciação, que é elevar o número. Então, aqui eu estou fazendo 2 elevado a 100. A gente não usa o sinal do circunflexo, que é até mais comum, às vezes a gente pensa, né? A gente vai usar duas vezes esse símbolo de multiplicação. Então, fica duas vezes 2 elevado a 100, fica dois símbolos aqui de multiplicação e o 100. E a outra operação é o resto da divisão, ou mod. Em algumas linguagens é até usada a palavra mod, a função mod, que a gente vai usar o sinal de porcentagem. E a gente vai ver também, essa função, ela até o nome já fala bem, né? Resto da divisão, vai me retornar o resto da divisão de 10 por 2, nesse caso aqui desse exemplo. Então vamos lá para o Python, mantendo isso aqui em mente, ver como que a gente faz isso. Beleza, estamos aqui no idle. Vou deixar aqui no lado aqui a nossa relação, eu vou até aumentar ela um pouquinho para aparecer só a tabela aqui. Beleza, temos aqui a nossa relação das nossas operações. Então vamos lá. De forma básica, operar é digitar 2 mais 3. Se eu der Enter, Python vai retornar 5. É claro que essa soma também pode ser feita, claro, e vai ser mais feita com variáveis. Então, se o A recebe 2 e o B recebe 3, eu posso somar A mais B, e ele vai me retornar 5.
E geralmente esse valor a gente não vai fazer ele assim direto, só um A mais B na linha do nosso código. A gente geralmente armazena em outra variável uma série de operações. Então seria C recebe A mais B. E aí o C seria 5. Se eu mudar o valor de A, por exemplo, A recebe 3 agora. Então A passou a ser 3. E pedir C, C não vai mudar automaticamente, beleza? Então não existe isso. Não tem essa ligação aqui de ser automático essa mudança, né? Não tenho essa relação. Então, se eu executasse novamente essa linha de código, C recebe A mais B, aí sim C agora seria 6. Porque ele reexecutou e atualizou o valor do A, que eu tinha mudado para 3. Então, não tem muito o que fazer aqui. Então, se você testar 3 menos 2, ele retorna 1. 3 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 2 retorna 4. 6 dividido por 3 retorna 2. Só que a divisão me retorna um float, um detalhe. Por que que ela já é pensada para retornar um float? Porque se eu dividir 4 por 3, eu espero que essa divisão seja um float, porque vai ser um valor decimal, né? Então, eu estou aqui só fazendo divisões entre inteiros, mas eu posso fazer também 4.3 dividido por 2. E ele vai fazer com float essa operação. Eu queria falar aqui, só dar mais ênfase a essas duas operações que são mais diferentes, que é a divisão inteira e o resto é divisão. E depois a gente vai fazer uma aplicação com isso aqui, não tem muito o que falar. Então, a divisão inteira, ela vai fazer o seguinte. Se eu divido 5 por 3, normalmente, o resultado é 1.666666667. Quando eu fizer a divisão inteira, ele vai me retornar só a parte inteira do valor dessa divisão. 1,666667, a parte inteira é o 1. Então, a divisão inteira de 5 para 3 é 1. E quem é o resto da divisão? Ora, o resto da divisão, de 5 para 3, é justamente o que sobra quando eu faço essa divisão aqui inteira. Aí eu tenho que pensar lá da matemática, como a gente fazia, né? Eu faço 5 dividido por 3, aí 1. Aí 1 vezes 3 passa subtraindo 5. 5 menos 3, 2. Que é o resto dessa divisão. Então, assim que servem essas funções. Se eu não tiver, se a minha divisão for exata, 100 dividido por 10, aí o resto da minha divisão vai retornar 0, obviamente. E se a minha divisão, 6 dividido por 3, por exemplo, já é um número inteiro, se eu executar a divisão inteira, o resultado vai ser o meu próprio valor, né? Só que a divisão normal me retorna um float. A divisão inteira vai me retornar um inteiro, porque obviamente ela é uma divisão inteira, né? Beleza. Então, não tem muito o que falar nisso aqui. Então, eu vou abrir aqui em New File e a gente vai fazer um programa, que é o seguinte. Então, vamos fazer uma aplicação. A gente vai escreva um programa que calcule o zero de uma função do primeiro grau. Lembrando, funções de primeiro grau tem essa forma aqui, né? Ax mais b, y igual a x mais b, é a forma geral de uma função do primeiro grau. Se todo mundo lembra da matemática. Então, o zero da função é quando eu faço y igual a zero. Então, se eu boto aqui zero no lugar do y, e o que eu quero o valor que eu quero é o x, né, que é o zero, esse x vai ser igual, então, o zero da função do primeiro grau, se eu isolar o x fazendo y igual a zero, é menos b dividido por a. Todo mundo concorda? Passa esse b para cá menos, e esse a dividindo, e aí isso aqui vira o zero da função. Então, eu vou querer um programa que me receba uma função do primeiro grau e que retorne o valor desse zero depois de fazer algumas operações. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos usar as operações matemáticas que a gente viu aqui e o conceito de input e output que a gente viu, a função print e a função input. Então primeiro, eu preciso que o usuário me forneça quem é essa função. E o que é que diferencia entre funções do primeiro grau? É os dois coeficientes, o a e o b, né? O coeficiente angular e o coeficiente linear da minha função.
Então, a gente vai pedir para o usuário para ele inserir o A. Então, esse A pode ser decimal, então ele pode ser um float. Então, eu vou colocar como float, input, insira o coeficiente A. Beleza, fechei dois parênteses, então primeira linha ele vai pedir o A. Depois ele pede o B, que eu vou armazenar numa variável com o mesmo nome, porque já fica, né, certinho. Insira o coeficiente B. Beleza, pedi essas duas coisas, e aí eu vou fazer a seguinte operação, né? Eu quero o zero, então eu vou criar uma variável chamada zero, e essa variável recebe menos o B dividido por A. O número B negativo dividido por A. Tranquilo, né? Então, 0 recebe isso aqui, e no final ele print o zero da função é, vírgula, 0. Fechou, né? Mas se eu quiser deixar bonito, eu posso printar aqui. Olá, bem-vindo, bem-vindo a... E aí depois, só para printar uma frase de bem-vindo, né? Coisa linda. E aí vamos rodar. Primeiro para rodar a gente precisa salvar. Vou chamar de aplicacal2, funcão do primeiro grau. E aí ele já vai rodar aqui. Então vamos lá. Olá, bem-vindo, insira o coeficiente A. Então vamos calcular primeiro, vou colocar que o A é 2 e o B é 6. E aí o zero da função, obviamente, vai ser menos 3, né? Que ele vai fazer menos 6 dividido por 2. Beleza, né? Então, posso rodar de novo se eu quiser, F5. Posso inserir um float 4.3. Se eu digitar, vamos testar na próxima vez. Aqui deu menos 2, né? Certinho. Se eu inserir no coeficiente A 0, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar um erro, obviamente, que é o zero division erro, erro de divisão por zero, porque o A aqui entrou como valor 0, né? Então, existem formas a gente impedir que ele quebre o programa por eu ter inserido um valor que vai dar um erro, mas isso são conversas para bem mais na frente. Massa, né? Tranquilo? Beleza. Então vamos agora fazer outra aplicação. Só que agora ela vai ser um pouco mais robusta. Escreva um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau. Agora a gente vai para a equação do segundo grau. Você não lembra, a forma geral de uma EQ do segundo grau é x ao quadrado, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Não é isso? Todo mundo lembra? A gente tem três coeficientes agora que eu vou pedir para o meu usuário. Esses três coeficientes vão dar a forma da minha equação. E para responder, a gente tem que calcular o x, que aí eu vou ter duas raízes, né? O x1 vai ser igual a menos o b, mais, aí tem um monte de coisa dentro de uma raiz, né, que é o que a gente chama de delta. Aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz o delta separado como se fosse uma variável, ou já coloca aqui, menos o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui está dentro de uma raiz. Então, a função de calcular uma raiz no Python, ela não vem aqui disponível direto. A gente precisa de um módulo por fora, esse é um assunto bem mais para frente. Então, a gente vai usar um artifício matemático que não vai estar nada de errado, né? Que é elevar isso aqui a 0,5. Que é a mesma coisa, né? Elevar um valor a 1 sobre 2 é eu tirar a raiz dele. Isso tudo aqui, eu vou usar uns parênteses aqui para ajudar, eu divido por 2, né? E o x2 vai ser a mesma coisa que isso aqui. Opa. Mesma coisa que isso aqui, só que aqui vai ser menos, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, o usuário tem que me fornecer os nossos coeficientes. Então, eu vou pegar daquele outro programa essas duas linhas aqui para economizar tempo.
porque são a mesma coisa, né? A gente recebe o coeficiente A, recebe o coeficiente B e depois recebe o coeficiente C. Beleza. Então recebi 3 coeficientes e aí tem 2 caminhos. Ou eu peço já direto x1 recebe isso aqui, né? Que eu botei aqui no comentário. x1 recebe menos o b, mais ou menos, blá, 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 blá. E x2 recebe isso aqui. Não é isso? E aí eu printo as raízes da função são x1 e x2, né? Beleza, tudo certo, né? Vamos executar para ver no que vai dar. A gente tem que salvar. Aplica cal 3 é Q do segundo grau. E aí vamos lá. Tiro o coeficiente A, vou botar 1, que eu vou botar menos 3, que eu vou botar 2. E aí ele me retorna as raízes 2 e 1. Vamos checar se isso é mesmo. Se eu substituir o 2 aqui no lugar da nossa equação de segundo grau, que nesse caso foi essa equação aqui, né? X ao quadrado menos 3x mais 2, né? Então, se eu substituir, vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Substituindo 2 no lugar do x para ver se dá 0. Dá 0. Então, tudo certo, né? Outro caminho era chamar essa parte daqui de delta. Então, eu poderia ter criado uma variável aqui, chamada de delta, dizer que delta era isso aqui, e aqui colocava delta. Delta. E aí, se eu rodasse o programa, 1 menos 3 e 2, ia dar a mesma coisa, né? Bom, aqui tem um problema. Se o delta for negativo, essa operação aqui não vai ser feita, né? Se o meu delta for negativo, só que aqui a gente não tem como fazer essa filtragem ainda, porque a gente não conhece algumas estruturas que vão trazer essa operação para a gente. Estruturas condicionais e operações de comparação que a gente vai ver na próxima aula. Então, por enquanto, nosso programa fica assim, com um potencial de erro bastante grande, mas é isso aí. Para a gente só aplicar os operadores que a gente viu nessa aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver os operadores de comparação e os operadores lógicos. Então, até lá, pessoal.